Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 80 da prova da EAR, que foi aplicada no primeiro semestre do ano de 2021, e essa é a questão de número 80, de acordo com a prova de código 33. Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo os arquivos dessas provas e os gabaritos dessas provas, então caso vocês queiram baixá-los, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site, vocês acessam lá que vocês conseguem encontrar facilmente, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nesse problema que vai tratar da temática da eletrodinâmica. Olha só, o circuito a seguir é composto por uma fonte de tensão ideal, um resistor ôhmico de 5 kΩ e um resistor ôhmico variável. Pessoal, uma fonte de tensão ideal é uma fonte que tem resistência elétrica interna desprezível, tá? E aqui a palavra ideal ela vai ser importante em dois momentos da questão, tá? E eu vou até aqui sublinhar o primeiro momento, beleza? Para a gente poder ficar atento a isso aí. Bom, no circuito apresentado, no resistor variável, o valor da resistência elétrica entre o cursor, que é o ponto C, e o ponto B, é 1/3 do valor da resistência elétrica entre o cursor e o ponto A. E a resistência elétrica entre os pontos A e B é de 10 kΩ. Então aqui a gente já tem muitas informações para serem interpretadas. Olha só, aqui eu tenho 3 pontos, né? Aqui eu tenho 3 pontos que são os pontos A, o ponto C que representa o cursor e o ponto B. Tá? Então olha só, o que o problema disse? Né? O problema disse o seguinte, a resistência elétrica entre o ponto CB, olha só, a resistência elétrica entre os pontos CB é 1/3 da resistência elétrica entre os pontos AC. Outra informação é que a resistência elétrica entre os pontos AB é de 10 kΩ, ou seja, é de 10.000 ohms. Tá? Bom, outra informação que o problema não dá diretamente, mas que a gente vai ter aqui que interpretar, é como que a gente pode escrever, né? Existe outra forma de escrever a resistência elétrica entre os pontos AB? Certamente tem, né? A resistência elétrica entre os pontos AB pode ser escrita através da soma das resistências elétricas entre os pontos AC e CB. Tá? E com isso, a gente acaba criando um sistema de equações, um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, bem tranquilo de ser resolvido. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui para poder resolver esse sistema? Eu vou pegar as equações 1 e 2 e substituir na equação 3. Tá? Olha só, quem é a resistência elétrica entre os pontos AB? 10 kΩ. Então, do lado esquerdo da equação, eu tenho 10 kΩ. Aqui eu vou encontrar primeiro o valor da incógnita RAC. Eu vou encontrar primeiro o valor da resistência elétrica entre os pontos AC. Então, aqui vai continuar RAC. Bom, quem é RCB, né? RCB é 1/3 de RAC. Então, aqui vai ficar 1/3 de RAC. Aqui eu consigo encontrar diretamente o valor da resistência elétrica entre os pontos AC através dessa equação aqui de uma incógnita. Tá? Então, do lado esquerdo eu vou ter 10. Aqui eu vou ter 1 RAC mais 1/3 de RAC. É a mesma coisa que 4/3 de RAC. Tá? Bom, vou multiplicar cruzado, então eu vou ter 30, do lado esquerdo eu vou ter 30. 30 quartos, né? 30 dividido por 4, então 30 quartos é igual a RAC. Vou dividir essa fração numerador e denominador por 2. Então, olha só, vou ter aqui 30 dividido por 2, né? Então, RAC vai ser 30 dividido por 2, 15. 4 dividido por 2, 2. A gente está aqui lidando com quiloohm, ou seja, o submúltiplo K e a unidade ohm. Tá?
Eu vou escrever essa resistência elétrica de RAC também em formato de número decimal, porque a gente vai utilizar mais para frente, tá? Então, a resistência elétrica entre os pontos AC, a gente pode escrever também como 7,5 kΩ, tá? Ou seja, 15 dividido por 2, beleza? Bom, agora a gente vai encontrar o valor da resistência elétrica entre os pontos CB, né? É só eu substituir aqui. Quem é RAC? RAC é 15 sobre 2. Então, olha aqui, ó. Do lado esquerdo eu vou ter RCB, tá? E do lado direito? Bom, do lado direito é 1/3 de RAC. Mas quem é RAC é 15 sobre 2, tá? Bom, aqui eu vou estar simplificando por 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Então, no fim de tudo, o valor da resistência elétrica entre os pontos CB é 5 sobre 2, 5 sobre 2, que é a mesma coisa que 2,5 aqui o submúltiplo K e a nossa unidade ohm, a nossa unidade aqui de resistência, tá? Bom, então aqui eu acabo tendo duas informações que a gente acabou de calcular, a resistência elétrica entre os pontos AC e a resistência elétrica entre os pontos CB. Bom, e esses resultados, eles respeitam aqui essa relação, né? RAB, que é 10 kΩ, é a soma de RAC mais RCB, e de fato, né, 7,5 mais 2,5 vai nos dar, aí, no final das contas, 10 kΩ, tá? Bom, vamos aqui continuar com a resolução do nosso problema, com a leitura. Um estudante pensou em medir o valor da diferença de potencial entre os pontos 1 e 2 do circuito, porém, ao medir, ao invés de utilizar um voltímetro, equivocadamente usou um amperímetro considerado ideal. Então, olha só, para a gente poder medir tensão, né, tensão elétrica, DDP, diferença de potencial, a gente tem que utilizar um voltímetro. O estudante, ele acabou utilizando de forma errada um amperímetro, né? Ou seja, o que ele mediu no fim das contas? Corrente, tá? Ele acabou medindo corrente elétrica ao invés de medir tensão. E aqui ele utilizou um amperímetro considerado ideal. Galera, essa é uma informação importante no problema, tá? Por quê? Porque amperímetro ideal é um amperímetro que tem resistência elétrica interna desprezível, tá? Então, quando a gente para analisar esse circuito, aqui eu tenho a nossa DDP, a nossa fonte de tensão, o polo positivo e o polo negativo dessa fonte. E aqui a nossa corrente elétrica, que eu vou chamar de corrente elétrica total. A gente está lidando aqui com um circuito em série, tá? Essa corrente elétrica vai passar aqui por esse resistor ôhmico de 5 kΩ. Depois ela vai chegar aqui, pessoal, nesse ponto C. E quando essa corrente, entre aspas, chega no ponto C, a gente vai ter aqui algo importantíssimo de ser interpretado. Eu coloquei aqui, na verdade o estudante colocou aqui um amperímetro ideal em série nesse circuito, tá? E quando eu coloco um amperímetro ideal, eu acabo criando um curto-circuito, galera. Então aqui eu tenho um curto-circuito. Quando a corrente, entre aspas, chega nesse ponto C, a corrente ela não vai passar por aqui. Ela vai passar pelo amperímetro, tá? Vai passar pelo amperímetro e vai aqui retornar ao nosso gerador de tensão, tá? E aí, olha só, qual vai ser, no fim das contas, o circuito elétrico com o qual nós estaremos lidando aqui? Eu vou ter a minha fonte de tensão ideal, né? Continua sendo 25 volts, tá? Vou ter aqui o nosso condutor. Nós vamos continuar tendo o nosso resistor de 5 kΩ. Só que agora, aqui, eu não vou ter mais um resistor de 10 kΩ. Eu vou ter um resistor elétrico
cuja resistência vai ser somente a resistência de AC, pessoal. A resistência de AC. Por quê? Porque aqui, ó, CB está em curto, né? Então, vai passar pela resistência aqui, olha, de AC, vai passar pelo amperímetro e vai voltar para o meu gerador de tensão ideal, tá? Então, a resistência elétrica que a gente vai acabar tendo aqui vai ser uma resistência elétrica de 15/2 kΩ. Tá? E aqui, olha, fechando o nosso circuito. Tá? E aí, o que o problema vai nos pedir? Calcule, né, qual foi o valor indicado nesse amperímetro, né? Qual foi o valor da corrente elétrica que o estudante mediu? Tá? Qual o valor da corrente elétrica em miliamperes? Né? O valor indicado no amperímetro. O estudante queria medir tensão e, no fim das contas, acabou medindo corrente. Tá? Bom, o que a gente pode aplicar aqui? Né? Deixa eu puxar a minha imagem para cá. O que a gente pode aplicar aqui? A gente pode aplicar a primeira lei de Ohm para trabalhar aqui com um circuito em série. Tá? Então, olha só, de acordo com a primeira lei de Ohm, deixa eu colocar aqui cor preta. Foi. Bom, de acordo aqui com a nossa primeira lei de Ohm, o valor da tensão, né, ou seja, a DDP, o nosso U, é o produto da resistência equivalente aqui do circuito em série, produto da resistência equivalente e a nossa corrente total. E é justamente essa corrente total que foi medida aqui pelo aluno. Tá? Então, basta nós substituirmos os valores. Qual é o valor de U? Tá? Qual é o valor da DDP? 25. Qual é o valor da nossa resistência equivalente? Pessoal, o valor da nossa resistência equivalente é a soma das resistências individuais, já que nós estamos lidando com um circuito em série. Tá? Então, aqui eu vou ter, entre parênteses, 5 mais 7,5 vezes 10 ao cubo. Lucas, por que 10 ao cubo? Não se esqueçam que nós estamos lidando com quiloohms. Nós não estamos lidando somente com ohms, tá? Nós estamos lidando com 1000 ohms, tá? Vezes o valor da nossa corrente total. Bom, a partir daqui é só uma matemática básica, tá? Do lado esquerdo continua sendo 25. Bom, dentro do parênteses, nós teremos aí 12,5 vezes 10 ao cubo vezes a nossa corrente total e TOT. Beleza? Bom, 25 no numerador, 25, dividido por quem? Pelo denominador 12,5 vezes a potência de base 10. 10 ao cubo, isso tem que ser igual à nossa corrente total. Tá? Bom, aqui a nossa corrente total e TOT. Bom, 25 dividido por 2,5 dá 2. Tá? Vezes, aqui olha só, vai ficar 10 a menos 3. Tá? Vezes 10 a menos 3 ohms. Ohms não, desculpa, ampere, né? Então, 2 vezes 10 a menos 3 amperes, né? Já que nós estamos aqui calculando corrente, tá? Bom, como o problema pede para a gente dar a resposta em miliampere, e miliampere é a mesma coisa que o mili, né? Ele é o submúltiplo 10 a menos 3, então a nossa corrente total pode ser escrita e TOT como 2 miliamperes. Tá? 2 vezes 10 a menos 3 amperes, beleza? E aqui, esse foi o valor da corrente
medida, né, pelo amperímetro, tá? O nosso amperímetro ideal aí de resistência elétrica interna desprezível. E aqui a nossa resposta a esse problema é aqui a letra A, já está marcada aqui, né, pela própria prova da IAR. A IAR disponibiliza sempre o arquivo das provas já com gabarito. E aqui, letra A. Esse foi o valor da corrente elétrica medida por esse amperímetro aqui, considerado ideal. Bom, pessoal, essa foi a resolução aí que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima. Valeu!